sejam todos super bem-vindos. A live de hoje nós vamos falar de uma trajetória de sucesso, passo a passo. Flávio é empresário no ramo de automação, é isso que ele faz, ele encontra soluções, ele e sua equipe, é claro, né? Porque a gente precisa ter uma equipe que faça a nossa empresa crescer. Então, o empresário de hoje vai nos contar um pouco sobre a sua história, sobre seus perrengues, porque sempre tem um perrengue, né? Sempre tem um perrengue, nunca é tão simples. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade, Carmen, de estar participando aqui, né? Com certeza está sendo um diferencial aí para a empresa, né? E acredito que para todo mundo que faz parte, né, do nosso grupo lá, né? Está sendo uma experiência muito proveitosa e valiosa para todos, né? Com certeza. Flávio, e cada empresário, né? Cada empresário que conta seus perrengues, que compartilha seus perrengues, né? Que fala o que está acontecendo, gente, é muita inspiração. Porque eu me lembro de uma fase da minha vida que eu falava, meu Deus do céu, é só comigo que isso acontece. E aí, quando a gente começa a conversar com os outros empresários, a gente descobre que não, que acontece com muita gente, né? Que muita gente já foi ingênuo, que nem eu sempre falo que quando eu estava bem endividada, fazendo empréstimo no banco, que eu fui lá com o gerente do banco e ele me fez assinar tanto papel que eu saí de lá com EPLIM, títulos de capitalização, previdência, um monte de coisa que ele me vendeu e dizia que era assim mesmo, que se eu não assinasse, ele não podia fazer o empréstimo. E a empresária que nós vamos conversar amanhã, ela disse que até consórcio, o gerente do banco já passou 2 para ela, que tem um que ela já pagou 12 parcelas, o outro 19, e que se ela não saísse com os consórcios, não deixava ela sair com o dinheiro. Olha só, né? E ela estava lá fazendo um investimento num ponto de espetinho, tal, lá em Ubatuba, e ela precisava do dinheiro para reformar o quiosque. Ela conseguiu, mas o que o gerente do banco vendeu de coisa para ela é brincadeira, gente. É brincadeira uma coisa dessa. Então, ninguém ensina mesmo a gente ser empresário, né? É complicado demais isso. A gente vai aprendendo, né? Vai tropicando e vai aprendendo. Eu ficava constrangida, eu achava assim, o gerente do banco, uau, né? A figura do gerente, a pessoa que eu podia confiar, né? E tudo bem, né? Só que a gente tem que cuidar da nossa empresa, né? Não é bem assim. Eu fico muito feliz, porque tem empresários do Brasil todo, e a gente percebe, né? Que seja empresas do norte, sul, leste, oeste, todo canto, sempre os empresários, eles se queixam muito das equipes, né? E eu já vi muito empresário desistir da empresa, desistir, fechar a empresa, porque acaba ficando refém. Então, contrata as pessoas e daqui a pouco quem está dando ordem nas empresas acaba sendo as próprias pessoas. Eu acho que tem muito assunto na live de hoje, né? E eu gostaria que você apresentasse um pouco a tua história, porque provavelmente você não nasceu empresário, provavelmente você já foi empregado. Eu não conheço muito da tua história, mas eu fui empregada, eu era auxiliar de balconista, eu não achava nada de errado, né? Eu limpava a prateleira, arrumava, fazia tudo certinho. Eu tinha maior orgulho, porque aí me deram um setor de engenharia para eu cuidar, e aí eu tinha que manter organizado aqueles plásticos verdes, encapar prancheta, as réguas da Desetec. Tinha uma coisa lá que chamava aranha, mas que não era uma aranha, era um negócio assim, e custava caríssimo. E o meu chefe falou que se eu derrubasse no chão, ele ia descontar do meu salário. Eu morria de medo de derrubar as tais aranhas no chão, né? Então, eu cuidava Então, assim, eu comecei no departamento da papelaria, que eu cuidava mais dos papéis, das tintas, e aí, quando o meu chefe viu que eu cuidava direitinho, arrumava direitinho, ele me passou para o setor de engenharia da papelaria. E aí tinha as folhas A4, A3, A5. É ou não é? É verdade. Só quem é DNA antigo é que sabe, né? Pois é. E as réguas de fluxograma, então? Nossa, eu achava o máximo aquelas réguas de fluxograma. If, then, else, fazia as réguas da Desetec de acrílico. Era meu sonho de consumo ter uma régua daquela. Mas eu só organizava, eu não era muito cara. Legal. E você, como é que você começou? Então, eu sou engenheiro eletrônico, né, formado há 30 anos, né, estudei na FEI, né, que você já conhece também, né,
Eu estudei na FEI, formei em 91 lá, né? E eu trabalhei Eu mais ou conheço menos... sim, porque eu tinha um diretor, né, da empresa onde eu trabalhava, que ele dizia que na FEI tinha os melhores engenheiros do Brasil. E a gente ia lá falar dos radiadores da empresa onde a gente trabalhava, porque ele dizia, um dia esses engenheiros vão se formar e ou eles podem ser clientes nossos, ou eles podem ser funcionários ou fornecedores. Eles já precisam saber quem nós somos no mercado. Olha a visão do meu diretor de RH há mais de 30 anos atrás. Olha a visão do cara, e a gente ia lá para a FEI. Com certeza. A FEI é uma instituição muito respeitada assim, no Brasil, né? E ela tem muito a parte prática também, né? Tem a teoria também, mas o diferencial dela é a parte prática, né? Então tem muita prática, muitos projetos, né? Em parceria com empresas, né? Então isso te dá uma visão diferente, né? De negócio, né? Inclusive, né? Então foi bem interessante, né? Aí eu trabalhei mais ou menos uns 12 anos, 14 anos no setor privado, né? E depois montei a empresa, né? Sempre quis montar a empresa, né? Mas tive que trabalhar para isso, né? Então não ganhou de herança. Não, fui construído, né? Então, eu comecei minha carreira trabalhando no IPT, né, que era o Instituto de Pesquisas Tecnológicas na USP, né, e fiquei lá por uns 7 anos, mais ou menos. Depois tive a oportunidade de ir para uma empresa fabricante de CLP nacional, né, que essa empresa, inclusive, depois ela foi vendida para um grupo multinacional, que é a Schneider Electric, né. Eu trabalhei uns 3 anos lá. Aí depois eu fui para uma multinacional americana, trabalhei também mais uns 2 anos. Depois eu tive uma outra empresa com uns amigos da faculdade, né, da FEI, né. A gente montou a empresa, fiquei nessa empresa por uns 5 anos, né. Aí depois a gente acabou desfazendo a sociedade porque cada um estava com uma ideia um pouco diferente e tal, né. Mas a gente tem amizade até hoje, a gente faz churrasco aqui, se reúne, né? O pessoal aí de 30 anos atrás é que a gente até hoje mantém contato, assim, foi uma amizade muito forte que teve aí, né? E até hoje a gente se encontra aí, né? Se reúne, né? No ano passado não deu para reunir por causa da pandemia, né? Mas até hoje a gente tem muito contato. Inclusive a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente fala quase todo dia, né? E aí depois disso eu também trabalhei numa outra empresa, uma multinacional japonesa, né? Que a multinacional americana tem uma filosofia, a japonesa é bem diferente, né? E aí depois eu tive a oportunidade de vir trabalhar no interior, também numa empresa de automação nacional, né? E aí depois de lá eu montei a minha empresa. Faz 15 anos já que eu montei a Scantec, Mas né? antes de você montar a sua empresa, você aprendeu bem o que é ser empregado, né? Depois desses anos como empregado, né, eu tive a chance de montar a empresa, né? E faz 15 anos já que eu estou com a Scantec, né? E evoluímos bastante aí nesse tempo, né? Mas ainda precisamos evoluir mais, né? E foi por isso que a gente decidiu estar participando e fazendo esse curso, né? Que está sendo muito, muito significativo e importante para a empresa. Mas, Flávio, conta para mim, quando você era empregado, você era daqueles que fazia pirraça, queria ser mandado embora, como que era isso? Como que foi a tua trajetória de empregado? Porque eu sempre digo, né, que um bom empregado, ele acaba mesmo se transformando no empresário, ou então fazendo carreira dentro da empresa, né? E com esses a gente não precisa se preocupar. Como que foi a tua experiência de ser empregado? Foi bastante interessante. Eu aprendi muito, né? E sempre fui empreendedor, né? Então, sempre procurei dar o meu melhor, né? E aprendi muito com isso, né? Porque andava ao quilômetro extra, né? Tipo, fazia mais do que era necessário, né? Mas com tudo isso eu fui aprendendo muito, né? Então essa experiência aí
fica com a gente, né? Não fica para mais ninguém, né? A gente que acaba ganhando com isso, né? Então, foi assim, muito enriquecedor aí, essa experiência aí, né? Eu me lembro, Flávio, que eu brigava para fazer trabalho que não era meu, mas que eu queria fazer. Porque eu queria estar naquele time, porque eu queria aprender e eu queria fazer. Não, mas isso não é da tua área. Não, mas eu faço fora do horário. Eu dava um jeito. Gente, e assim, e as leis nos favoreciam muito mais, né? Eu me lembro que eu comecei como estagiária justamente numa empresa na área elétrica, não sei se você conhece, que é a AMP do Brasil, que hoje é Type Electronics, mas naquela época, né, era a AMP. E fabricávamos conectores elétricos e eletrônicos. E no início eu era estagiária, foi essa primeira empresa que me deu uma oportunidade na área de RH, há muitos anos atrás. E estagiário só pode ficar 6 horas, e a empresa não era na minha cidade, era em outra cidade. E aí, lógico que eu queria ficar a carga completa, e eu tanto brigava que eu ficava a carga horária completa, mesmo recebendo 6 horas, mas eu não queria sair do setor, eu queria fazer as coisas, né? Tinha coisa para fazer, como é que eu ia ficar lá, né, vir embora? Não, isso para mim não entrava na minha cabeça, uma ideia dessa. Era algo muito estranho, né? Então, realmente não tinham ainda as regras rígidas como elas são hoje, de que realmente o estagiário pode ficar 6 horas. É difícil imaginar o quanto que a lei hoje, ela realmente favorece a relação entre pessoas e empresas e o quanto ela atrapalha. Porque eu tinha 14 anos, eu tinha registro em carteira, né? Eu era estagiária, eu trabalhava tanto quanto qualquer um da equipe. Eu nem gostava que me chamassem de estagiária, eu gostava assim, não, eu sou do RH, né? Eu não queria ser estagiária, né? Coisa, né? Então eu só me apresentava como sendo do RH. Mas o que. Ah, não, eu sou do RH. E o que você faz? Ah, eu faço seleção, treinamento, tal. Mas eu não falava, não, que eu era estagiária. Pra ninguém. Colocava meu salto, ia lá fazer entrevista de engenheiro, essas coisas. Eu queria lá, queria mais né, aprender e crescer. E hoje é difícil conseguir encontrar e identificar, né, todas as características de perfil mesmo na pessoa. Não que não existam, existem sim, mas dá trabalho para achar, você acaba tendo que peneirar muito mais, né? Sim, é como se fosse uma mineração que você tem que fazer, né, para achar o ouro, né, porque você precisa achar a pessoa certa, com as características certas, para a vaga que você tem, né? Que tem as características que você levanta, inclusive, na descrição de cargos lá, né? Então tem que casar, né? Então não é fácil, né? De casar, você tem que fazer muita entrevista, né? Buscando a pepita de ouro. Não é fácil, não. Para montar a equipe dá trabalho. Quando você fez essa mudança de participar de uma equipe, de repente começar a montar a tua equipe, como que você foi teu início de empresa, né? Você montou tua empresa, você já devia ter algum cliente, porque você já estava nessa área, né? Sim, tinha conhecimento, assim, do mercado já, né? Porque já tinha trabalhado uns 13, 14 anos na iniciativa privada e tal, então tinha bastante contato, né? Mas o início foi meio com a cara e com a coragem, né? Alguma coisa foi planejada, né? Mas não tudo, né? Então teve aquele começo meio desastroso, assim, né? Que teve um mês que eu lembro que a gente começou a empresa, acho que foi em outubro do ano. Eu sei que chegou um fevereiro do outro ano, a gente não faturou nada, faturamos 0 no mês de fevereiro. E foi, assim, muito complicado o começo, né? Mas com o tempo a gente foi um dia após o outro ali trabalhando, né? Fomos vencendo aí, crescendo, né? Então, não foi fácil, né? E teve uma época que eu estava muito abençoado, né? Eu recebia tanto boleto que eu falei, nossa, eu sou muito abençoado. Tinha crédito, mas não conseguia pagar os boletos, né? Mas, e dá aquele desespero, né? Dá aquele desespero, porque uma coisa é você saber que teu salário tá lá. O mercado tá ruim, as coisas são ruins, tá tudo ruim, mas tudo bem, né? Teu salário tá lá. Pode até ser que você seja mandado embora, mas ainda tem o seguro-desemprego, né? Ainda tem lá o fundo de garantia. Sim. Então, o medo que o empregado tem de perder o emprego é né? A empresa ficou sem faturamento, ele sabe que vai acabar sobrando para ele.
mas ainda tem um tempinho, ainda tem uma gordura de empresa para ele gastar. E o empresário, quando você vê que não entrou o faturamento, né? Dá desespero, reinventar. Dá desespero e você tem que fazer a coisa acontecer, né? Então você tem que correr atrás, você se desdobra, né? Principalmente no começo, né? Tipo, os primeiros anos aí, primeiros 2, 3 anos, é muito difícil, né? Difícil assim, porque por um pouco de falta de planejamento, né? Que você vai com a cara e com a coragem, mas ninguém fez faculdade de empresário, né? Todo mundo fez uma faculdade na sua área tal e depois vai ser empresário, né? Então, mas sabe o que eu acho, um monte Flávio? de dificuldade que você passa no começo, né? Flávio, sabe o que eu acho? Que se eu tivesse planejado e visto todos os riscos que tinha, eu não sei se eu tinha aberto, não. Eu acho que eu abri empresa justamente porque eu estava assim, saindo da faculdade, aí a empresa onde eu trabalhava, a própria MP, foi meu primeiro cliente, né? E depois a outra empresa, a Valeo, a multinacional francesa também, as duas empresas se tornaram meus clientes, mas eu nunca parei para pensar nos riscos. Eu não pensava nisso tudo, que eu tinha que saber contabilidade, nada, simplesmente eu quero ser empresária, porque eu acho que se a gente pensa para fazer, é capaz de não fazer, viu? Mas se você souber todos os problemas que você vai enfrentar, é para se pensar muito bem, né? Mas quando você tem a vontade de empreender, você vai até o fim, né? Você luta e vai vencendo todas as barreiras dia após dia, né? É um bichinho, né, que vai puxando a gente, né? O vírus do empreendedorismo, né? E vai puxando a gente, e aí você perde um cliente, você arruma outro. Quantas vezes já perdi clientes grandes, né? E deixei toda a empresa na mão de um cliente e de repente eu perdi aquele cliente. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu fiz uma besteira dessa, né? E aí sai correndo buscar outros clientes, pulverizar a cesta de clientes. Então a gente aprende muito na prática, né? Na prática mesmo do dia a dia. É verdade. E quando surge a crise também, inventar produtos novos, né? Criar coisas novas, inventar outras alternativas. Quem diria que eu ia estar aqui fazendo uma live? Eu sou antiga, eu gosto do olho no olho, eu gosto de ficar olhando as pessoas. E de repente estou eu aqui fazendo uma live e alcançando pessoas assim, longe desse jeito. Não sabia que isso era possível, não. Então a gente está sempre se reinventando, né? O empresário está sempre pensando em outras alternativas. Você já precisou se reinventar? Já. Então, até você estava comentando sobre isso, né? Hoje você acessa muita gente, né, via digital, né? E os problemas dos empresários são muito parecidos, né? Então, você consegue alcançar muita gente e ajudar muita gente com isso, né? Porque se você fosse fazer isso presencial, quantas empresas você ia impactar, né? Mas eu sei seu plano, né, de impactar 100 mil empresários no Brasil, né? Então é um plano chegando. Assim, muito legal, muito ambicioso e assim que agrega muito para o país, inclusive, né? Porque ajuda muitas empresas, né? E eu acredito mesmo, é o empresário que segura mesmo, né, a economia do país. Ainda mais, você atua nessa área de automação. Uma máquina muitas vezes substitui quantas pessoas? Muitas. Então não é exagero quando eu digo que as grandes empresas, elas fazem automatização justamente, né, porque elas não querem ter essa indisposição com tantas pessoas trabalhando, o gasto é muito alto e a máquina vai possibilitar fazer a automação e substituir a mão de obra. Mas nunca uma máquina vai substituir realmente uma pessoa criativa, prestativa. É por isso que a área de serviços não morre nunca, né? A pessoa que nem tem um mercado, que nem hoje na hora do almoço, eu conheci um casal maravilhoso que eles fazem, eles têm mercados de bairro, ele tem, na verdade, um mercado de bairro. Eu estou falando mercados porque hoje a gente já estava conversando dessa possibilidade de ampliar. E essa é uma tendência mundial, né?
Você está lá em Paris, a cada esquina tem um mercadinho de bairro, né? A cada esquina é mercado de quadra, não é nem de bairro. Então, essa é uma tendência mesmo. E é muito legal ver que são essas pessoas que dão emprego. É um mercado pequeno e eles têm vários empregados. Então, assim, a prestação de serviços não morre nunca, né? Mesmo Não, o com trabalho que certeza. você faz, que também é prestação de serviços, vai sempre existir espaço. Sim, com certeza. Ainda mais no Brasil, né, que a grande maioria das empresas são micro e pequenas empresas, né? A grande maioria, né? Então, cada vez mais a tendência de serviço crescer mais, né, com o passar do tempo aí, né? Uhum. E quando você começou? Você já começou com equipe? Como é que foi sua empresa? Começou eu e minha esposa. Ela atendia o telefone. Ela atendia o telefone, fazia as propostas e eu saía visitar cliente. Começou assim. E depois de, acho que uns 6 meses, mais ou menos, que a gente contratou uma estagiária. E aí foi crescendo. Então. Hoje a gente tem sede própria, né? Tem uma estrutura legal, né? Mas assim, a empresa ainda é pequena em número de funcionários, né? Mas é de alta performance, né? O faturamento é considerável aí, né? Então, inclusive, até estava fazendo um levantamento ontem lá, depois que a gente começou o curso, nosso faturamento aumentou 50%, a partir de setembro, né, que eu comecei o curso aí, né? Aumentou 50%. Então, se você está em dúvida em fazer um curso com a Carmen, faça, porque vale muito a pena. É muito barato pelo retorno que dá. Faça o Flávio, curso. mas me diga uma coisa, o que você atribui esse aumento do faturamento? Quais foram as ações que você tomou? Como era antes e o que você passou a fazer depois que você começou a me acompanhar, depois do programa? Então, na verdade, a gente implantou algumas políticas, né? A gente tinha já um regulamento interno feito antes, mas era um regulamento interno já meio pronto tal, e a gente tinha feito algumas adaptações, né? Mas aí assistindo as aulas aí, não funcionava, porque tinha até uma proibição de uso de celular, né? Mas o pessoal acabava usando no banheiro celular tal, né? Aí a gente fez uma política nova, que era proibido usar celular, portar celular, que os computadores começaram a ser monitorados, os celulares corporativos começaram a ser monitorados, né? E como que você fez a política? Como que você implantou? Vamos ajudar o pessoal que está na live? Porque quase toda live minha, eu sempre falo, pessoal, vamos fazer a política de uso de celular e a partir de hoje, vida nova. Como que foi a tua experiência para estar implantando essa política? Vamos trazer informação aí, pessoal, vamos ajudar o pessoal a entender como é que é na prática aquilo que eu falo. Então, a gente chamou o pessoal, né, fez uma reunião, né, e explicou o motivo, né, porque estava com uma baixa performance aí, porque o pessoal estava se distraindo muito com coisas que não tinham a ver, não tinham relação com o trabalho, né, que isso estava tirando o foco do trabalho, né, e que estava sendo prejudicial isso para a empresa, e como que a gente ia fazer para melhorar isso, né? E aí fizemos em conjunto aí as políticas, né? Essa foi uma das políticas, né? Implantamos o sistema de ponto também, né? O Tangerino a gente implantou lá na empresa, né? Agora vamos fazer uma política de gestão de ponto. Fizemos uma política de bônus também, né? De pagamento de bônus, né? Agora em janeiro vai ser o primeiro bônus aí que o pessoal vai receber, né? Mas também já teve o resultado, né? Então, como teve esse aumento também no faturamento, aí o bônus finalmente conseguiram cumprir as metas, né? Que era sempre difícil chegar nas metas, né? Mas esse ano a gente chegou vários meses nas metas aí estipuladas, né?
Flávio, quando eu falo, né, para os empresários de que você tem realmente o poder de dirigir a tua empresa e se para o teu estilo de negócio o celular não é bom, não é benéfico, não é interessante, você pode dizer que não. E aí eles falam assim, não, mas é que daí eles vão ficar chateados, vão ficar emburrados, não vão mais querer trabalhar direito. Você passou por algo parecido com isso? Como é que foi para você? Porque tirar o celular de alguém não é tarefa fácil, né? Geralmente as pessoas elas não gostam. Sim, foi meio complicado no começo, né? O pessoal ficava meio de bico e tal, né? Mas aí a gente deu também um intervalo de 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde, né? Para a pessoa poder também dar uma olhada nas mensagens. A gente sabe também que é complicado isso, né? Então a gente também deu esse intervalo aí, onde permite que a pessoa acesse o celular particular e tal, né? Então. Mas ninguém ficou de cara feia. No começo sim, né? Mas depois o pessoal entendeu, né? E aí mudou, né? Aí agora já tá. A produção aumentou muito. Ficou valendo a direção, né? Você, como diretor, decidiu, dirigiu e pronto. Tudo bem, eles vão querer realmente aquilo que é mais confortável para eles. E eu até entendo que dependendo do estilo de empresa, né, tá tudo bem a pessoa usar o celular. Mas dependendo do estilo de empresa, como o Flávio colocou, aumentou muito a produtividade sem o celular, né? A gente não tem noção de quanto tempo a gente fica no celular. É inconsciente. Você olha aqui, olha de novo, e quando você menos percebe, você está sempre recomeçando o trabalho, principalmente trabalho intelectual. Você está sempre recomeçando, porque aquele segundo que você desviou, você tem que reiniciar o seu cérebro para aquilo que você estava fazendo. Então é como se você desse 2 passos para frente, um para trás, 2 para frente, um para trás, para rever aquilo que você estava fazendo. E se você quiser permitir, tá tudo bem, mas que seja consciente, não por cara feia. Né? Minha mãe sempre dizia que cara feia é fome. Minha mãe sempre diz isso, cara feia é fome, vai lá no armário e pega alguma coisa para comer. Então, às vezes ela, não deixava a gente sair para brincar, a gente queria ir para a rua, né, e já era de noite, e aí criança, né, criança é ótima para fazer pirraça, né, então a gente ficava com aquela cara, bico desse tamanho, com raiva, chorando, e minha mãe falava assim, cara feia é fome, vai lá no armário pegar alguma coisa para comer. E a mãe, sabia muito bem implantar regras, viu? É verdade. Que bacana. Então, muita gente perguntando qual é o ramo do Flávio. Automação industrial, e a formação dele é engenharia eletrônica. Automação industrial, né? E a formação dele é engenharia eletrônica. E hoje eu soube que foi a tua esposa que te apresentou para mim, então... Ela apresentou eu para você, eu não sei como ela fez, mas a tua esposa que começou a acompanhar as lives? Isso, a Eliana começou a acompanhar as lives, né? Aí tava sempre ouvindo e tal, às vezes estava meio longe assim, aí eu comecei a ouvir uns negócios interessantes e tal, né? Aí foi, deixa eu ver o que é isso. E o que te chamou a atenção quando você começou a me acompanhar? Dos funcionários pirraçando. Essas coisas, né? Foi bem assim interessante. Eu comecei a acompanhar e teve muita coisa ali que foi assim despertando o interesse, né? Na verdade, né? E vendo que a gente podia melhorar muita coisa ainda na empresa, né? A gente sempre procura melhorar, todo dia a gente busca isso, né? Melhoria contínua, né? E eu falei, não, tem alguns pontos que a gente acaba relaxando com o tempo. E o seu curso faz a gente mudar um pouco essa postura, né? E realmente dirigir a empresa mais de perto e acompanhando, né? Porque, inclusive, as políticas você tem que implantar por etapas mesmo, né? E implantar e ver se a política está funcionando, acompanhar até que se torne a rotina da pessoa, entendeu? Porque vai mudar a forma de trabalhar, então você tem que ficar em cima e ir acompanhando, né? Porque senão
a política não vai funcionar. Se você simplesmente implantar e não acompanhar, não vai funcionar. Então você tem que fazer a sua parte de diretor e dirigir a empresa. E com o tempo a política ela acaba se tornando cultural, né? Então as pessoas elas entram Sim. na empresa, as que chegam novas, e elas já sentem aquela cultura. Então como é que eu vou chegar numa empresa nova e ficar usando meu celular se eu estou vendo que ninguém está usando? Então o bacana da política, e por isso que eu sempre digo, né? Não queira fazer um regimento interno inteiro, faz só uma política, porque as pessoas vão te atentar. Elas vão fazer de tudo para contornar aquela política, dar um jeitinho, né? Usar o celular ou fazer alguma coisa que vai contra a política. Para que isso? Para ver se você está de olho, para ver se é sério, né? Para ver se a coisa é séria, se realmente aquilo está sendo implantado mesmo, né? E isso faz muita diferença. E você precisou de contratar mais pessoas para a sua equipe? Você, depois que você me conheceu, ou ainda não? Ainda não, mas agora a gente está pensando em contratar uma estagiária para a área de marketing, né? Que a gente está querendo fazer um trabalho mais forte aí em WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Nas mídias sociais, porque a gente faz bastante propaganda no Google, né? Mas a gente está querendo ampliar o leque aí para atingir mais pessoas aí, né? Que a gente tem uma meta meio grande aí, né? Que depois que a gente fez a revisão da missão, visão e valores, né, a gente colocou números, né, na visão, né, e você colocando número, você tem que correr atrás, você é obrigado a correr atrás, porque você colocou aquela meta e você tem que correr atrás. E se eu te perguntar hoje, qual é a missão da tua empresa? A missão da empresa é soluções em automação industrial com o melhor suporte, né. Legal. A gente fez, e você viu que simples, pesquisa. Como ela flui bem, né? Você pergunta a missão e ela sai. Não é aquela coisa engessada do marketing, né? Que fica parecendo mais uma propaganda do que uma missão de empresa, né? Ela tem muito a ver com essa tua paixão mesmo, né? Pela automação, que você sempre trabalhou nessa área. Sim, com certeza. E antigamente tinha até no site, tinha, né, aquela missão lá de 5 parágrafos lá, e nada melhor do que a gente ter enxugado isso daí. Eu falei, nossa, foi assim, super, é o que toca mesmo, né, a gente falou que é aquela coisa que bate mesmo, né, não, é isso, né, essa é a missão, né. E você compartilhou a tua missão com a equipe? Como é que foi? Sim, eu compartilhei, né, a gente está inclusive fazendo reuniões a cada 15 dias, né. As reuniões todas a gente está fazendo com ata, né, registrando tudo que a gente conversa e tal, né, e colocando também os próximos passos, né, e, inclusive a gente já mandou fazer o uniforme novo, né, que vai ser com o logo e já com a missão embaixo, aí ninguém vai esquecer a missão, todo mundo vai ver todo dia a missão. Legal, no uniforme? No uniforme. Legal. Mas é legal isso. Pode estar no uniforme, pode colocar nos brindes, pode colocar na caneca, e aí manda as canecas para os clientes, faz uma caneca bem bonita, bem bacana, assim, manda para os clientes, né? Eu acho que dá para colocar a missão em todos os lugares, né? Quanto mais pessoas souberem qual é a missão da empresa, melhor. Quanto mais pessoas souberem. Porque aí você vai fixando e compartilhando com a tua equipe. Você dá um norte para a tua equipe a partir da tua missão também. E a visão, então, você dá não somente um norte, como você já dá um número e a velocidade, e a velocidade que eles têm que andar rumo a esse norte. É isso aí. E como que você chegou na tua visão? Então, na verdade, eu peguei o número de clientes atual, né, nosso, de cadastro no sistema, né, e coloquei um número, assim, bem ambicioso aí, para a gente conquistar em 5 anos, né, e vai ser bastante desafiador, né, mas a gente tem 5 anos para conseguir, né, então, no começo acho que vai ser um pouco mais difícil de atingir a meta mensal, vamos falar, se a gente dividir a visão por mês, né? Mas depois vai ser mais fácil, né? Tá? Então a meta é bem ambiciosa, mas vai ser um bom impacto aí pra gente aí e pros clientes também, né?
É legal que dá para você trabalhar assim com painéis, colocando a missão lá nos 5 anos, né? O que vai estar acontecendo, e aí você vai desdobrando até chegar ao momento presente. Mas no momento atual, não é um percentual muito alto de conquista. Porque se você fala para a tua equipe que eles vão crescer 300%, todo mundo quer morrer, né? Agora você fala assim, olha gente, essa semana todo mundo vai crescer 5%. Né? E aí já é 1% ao dia, já é bem melhor, e aí a pessoa já, né, tem uma assimilação melhor do crescimento e consegue medir, consegue comemorar, e daqui a um ano cresceu 300%. É que muitas vezes o empresário, ele não mede o crescimento dele, ele não mede o resultado que ele tem, ele não sabe diferenciar, né, o que está acontecendo na sua empresa, porque ele está tão ocupado no operacional que não sobra tempo para ver o que está acontecendo na empresa. Aí é difícil, né? E aí como é que eu vou fazer uma visão de futuro se eu não sei nem o que está acontecendo hoje? O que não tem número não existe, né? Então você tem que ter os números, né? Senão fica complicado, né? Já dizia Peter Drucker, eu posso fazer a gestão de tudo que eu possa medir. Se eu puder medir, eu faço a gestão. Se eu não puder medir, não tem como. Fica aquela coisa assim, 2021 eu quero melhorar a empresa. Enquanto? Baseado em quê? Né? Então você tem que ter um número base, você tem que começar a conhecer os seus números. Por isso que eu sempre falo que o primeiro passo é escrever tudo aquilo que a tua equipe faz. Porque isso vai permitir que você comece a medir quanto tempo ela leva para fazer, como ela faz. Olá! Uhul! Você fez esse processo deles escreverem, você fazer a reunião? Estamos fazendo, na verdade, né? A descrição de cargos, eu passei a planilha, né, para o pessoal, né? O que você faz, como faz, por que você faz, né? E todos já finalizaram, né? Agora, amanhã eu começo a primeira reunião para revisar, né? Fazer reunião com cada um, né? E amanhã eu começo a revisar e até ficar prontinha, né? Mas vai ter que passar algumas revisões aí, mas a primeira até eu olhei aqui, ficou bem. Tem algumas coisinhas só para acrescentar, mas ficou bem feitinha. E é muito melhor do que você entregar pronto. Você pode contratar lá uma empresa que vai desenvolver todos os cargos, o regimento interno, as políticas e tal, e aí depois você vai tentar colocar isso goela abaixo do teu empregado. Você não vai criar cultura. Sim. Eu vejo às vezes o pessoal, os empresários falando assim, assina aqui. Tá, ele assina e não vai ter validade, porque não vai colar, não tem aderência. Não tem aderência, não tem vivência, não tem a participação deles. Se eles não participarem, se eles não se envolverem, você não consegue estabelecer isso como sendo algo cultural dentro da tua organização, dentro da tua empresa. Sempre que dá um problema, sempre que alguma coisa dá errado, eles vão falar assim, eu sabia que isso aí não ia funcionar não. Sempre soube, desde o começo, né? E aí, eles não se sentem corresponsáveis, co-criadores. E você fica mais fraco junto à equipe. Nossa, Carmen, mas você falou que é a gente que dirige? Sim, é você que dirige. Você não faz por eles, você dirige. Então você dirige, você faz as perguntas, extrai as consequências. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Sim, é porque se eles não se sentirem parte da equipe, aí com certeza não vai ter resultado, né? Eles têm que se sentir parte da equipe. E você tem que estar junto, tem que estar conversando sempre, tem que estar junto, né? Tipo, não delargar, né? Mas delegar, mas dando o apoio para a pessoa poder sentir que você tá dando o suporte que ela precisa, né? Uhum. Bem por aí, né? Legal. E a Maristela, que é um ícone no nosso programa, né, que todo mundo fala da Maristela, ela acabou de escrever aqui na live, quando compartilhamos a missão com a equipe, é maravilhoso, eles entendem o propósito da empresa. E é verdade, você compartilhar a missão e você falar para a tua equipe, você está aqui para me ajudar a realizar a missão da empresa. Juntos a gente consegue realizar a missão da empresa, sozinho eu não consigo.
Eu não consigo fazer a realização, né, fazer com que essa missão aconteça. E aí eles sentem que eles são importantes, porque de fato eles são importantes. Não é aquela coisa fingida, tipo assim, ai, você é o funcionário do mês. Não, não é aquela coisa fingida. É verdade. A pessoa que tem responsabilidades, como é que ela vai faltar? Me fala. A pessoa tem uma responsabilidade, não tem ninguém para assumir. Essa pessoa raramente ela fica doente. E quando fica doente, você quer levar até canja na casa dessa pessoa, porque você sabe que isso não acontece. Que é uma coisa assim que, nossa, deixa cuidar dessa pessoa. Por quê? A pessoa tem responsabilidades, ela tem compromissos, ela tem metas, ela tem bônus para serem conquistados, tem lá o PLR dela, né, para ser conquistado. Ela quer ir na empresa, ela não quer prejudicar os colegas. É verdade. É bem por aí, Carmen. E hoje vocês então, estão com uma equipe com quantas pessoas? 3 pessoas. 3 pessoas, eu e minha esposa como sócio, né? E tem mais 2 empresas que prestam serviço para a gente também, que são parceiros, né? Uma que é responsável pelo desenvolvimento das plataformas de treinamento online, né? E outra que faz automação em campo aí, das máquinas, né? E aí vocês fazem a gestão desses terceiros também ou não? Sim. Porque tem um contrato, né? E eles também têm que entregar o que foi combinado com eles e tudo mais. Porque aí você tem a gestão das pessoas diretas e dos indiretos que também tem que te entregar as coisas. Sim, com certeza. Uhum. E imagina numa equipe enxuta, se as pessoas começam a faltar, fecha a empresa. Com certeza. E, na verdade, eu também estou planejando agora, porque eu comecei a fazer a lista das minhas atividades, né? Tipo a descrição de cargos do diretor, né? E já estou me planejando aí para delegar mais tarefas aí para o pessoal e aí também, com certeza, a gente vai precisar aumentar a equipe aí também, né? Porque é importante, Flávio, você já ter clareza, né, da tua sucessão, do teu planejamento de sucessão, que pode ser feito não somente por uma pessoa que te represente, mas por várias pessoas. Essa pessoa fica com essa parte do teu trabalho, essa com aquela, e aí você vai distribuindo para que você possa ter mais liberdade de tempo e espaço para poder estar planejando mesmo, né? Para onde que você quer estar indo com a tua empresa. Sim, essa é a ideia. Estamos trabalhando nisso já. Que bacana, que bacana. Parabéns pela tua história, né? Parabéns realmente aí pelas conquistas todas, né? Desses anos todos de empresa. A gente sabe que não é fácil, mas que também não é impossível, né? Não, com certeza não. Acontecem percalços, problemas, né? No caminho e vão sempre acontecer, né? Mas você tem que estar preparado e ter a disposição para superar as dificuldades, né? Mas o que eu falo, no final do arco-íris tem o pote de ouro, então não desista. É verdade, é verdade. Eu acho assim, vale a pena, mesmo porque eu não saberia, né, ter outra profissão que não fosse ser justamente a empresária. Não daria para mim fazer só aquelas 8 horas e entregar só aquilo que me pedem. Precisa estar envolvido muito mais com o legado que a gente quer deixar. E chega um determinado momento, né, da nossa vida de empresário que a gente começa a pensar quem vão ser os sucessores, como é que eu quero ser lembrada por essas pessoas. Porque, com certeza, nesses anos todos de empresa, né, outras pessoas também passaram pela tua empresa. E aí, como é que a gente quer ser lembrado pelas pessoas que passam na nossa empresa? Chega um determinado momento, a gente pensa, uau, tem muito mais, né? Tem muito mais do que ter a empresa, prestar os serviços, vender o produto, pagar as contas, corre os perrengues, tem muito mais. Como é que a gente vai ser lembrado por cada pessoa que passou na nossa empresa? Seja um cliente, seja um funcionário, um empregado, alguém da nossa equipe, seja um fornecedor. Como é que a gente quer ser lembrado? Qual é o legado que a gente quer deixar nesse planeta?
É ou não é, Flávio? Você já está assim também, já pensando já no teu legado? Ou eu que estou me antecipando muito? Não, com certeza, a gente está já pensando nisso mesmo, né? Inclusive, a gente tem, assim, contato, assim, com a maioria das pessoas que já trabalharam com a gente no passado, né? E a gente gosta de saber onde estão essas pessoas, né? E de ter contribuído, né, de alguma forma para a formação delas, né? Então, isso é muito legal, né? A gente manter ainda esse contato aí com o pessoal, né? E até hoje a gente não teve nenhum processo trabalhista, até hoje. Amém. Espero não Amém. ter ainda. Agora é que não vai ter mesmo, né? Se já não teve até agora, agora é que não vai ter mesmo. Até essa semana aqui teve o pessoal lá da segurança do trabalho foi porque tá vencendo o laudo, né? E foi fazer a revisão lá do PPRA, LTCAT, OS e tudo, né? Aí foi essa semana aqui, eles estiveram lá e tá tudo em ordem, graças a Deus, né? Agora é só alegria. E é importante, né? Porque sem o PPRA, a gente não sabe nem quais são os riscos, quais são os exames médicos que essa pessoa vai fazer. E, de repente, para quem está nos ouvindo que não sabe o que é PPRA, é uma avaliação que é obrigatória para todo mundo. E quem faz é o técnico de segurança do trabalho. Ali na empresa onde você manda fazer os exames médicos, ele vem, não é caro, né? Não é caro, é algo que você faz uma vez por ano e ele vai medir as questões de ergonômicas, luz, tempo de exposição que a pessoa fica. O que mais que o teu PPRA viu? É basicamente isso, né, Flávio? Ergonomia. Sim, ergonomia, se tem um suporte para os monitores, se tem o descanso de pé, né? Toda aquela parte ergonômica, né? Porque de risco mesmo não tem mais nada, né? A gente trabalha com venda de produto, né? Não tem as cargas não são pesadas, são normalmente materiais mais leves, tal, né? Então não tem muito risco de acidente, risco ambiental, não tem nada disso. É mais então ergonômico é bem um mesmo. preventivo mesmo, né? Porque depois a pessoa sai da tua empresa e fala, eu peguei esse bico de papagaio aqui lá na tua empresa, né? E aí agora eu não posso mais trabalhar e a culpa é sua. E você não fez uma avaliação quando ele foi contratado, não fazia parte do teu exame médico e você não tem como se defender. Então, pensem o seguinte, todas as leis são protecionistas, ponto. Você não é senador, deputado, você não vai mudar as leis, você não trabalha no legislativo, então você não vai mudar as leis. As leis são essas, elas são protecionistas, ponto. A gente é que tem que aprender como é que a gente faz o que precisa ser feito para minimizar o risco de ser empresário, porque ser empresário é um risco constante, mas eu não saberia ser outra coisa que não fosse ser empresária. Mas é uma alegria muito grande. Eu recebo muitas mensagens, né, no Instagram de empresários que foram e realmente aplicaram aquilo, fizeram uma entrevista diferente, chegaram na empresa, começaram a colocar alguma regra, um pouquinho que seja, e todo mundo já percebe que tem alguma coisa diferente no ar. Você não precisa nem estar com tudo implantado, né? Pouquinho que você começa, as pessoas já sentem, uau, tem direção.